Estamos no ar, sejam Tá bem-vindos gravando, tá gravando. todos à reunião aí do Projeto Mente Limpa, reunião de família, e que hoje aí contando com presenças ilustres aí, né? Sejam bem-vindos aqueles que estão participando pela primeira vez aí, a Flávia, o Dudu, o Alex, a Jennifer, Dona Eda. E vamos lá, eu já vou começar aqui compartilhando sobre o texto que eu quero ler para vocês, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, eu vou diminuir todo mundo para que todo mundo possa ver o texto, tá? Quem não conseguir, depois eu posto tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? Hoje eu vim falar para vocês, deixa eu só ver aqui. Estão ouvindo? Estão vendo aí? Faça um joinha. Legal. Então vamos lá. Hoje eu vim falar para vocês sobre o oitavo princípio do amor exigente, tá? E o oitavo princípio do amor exigente fala que da crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. O sétimo princípio, que foi o princípio que a gente falou nas duas últimas semanas, fala que a tomada de atitude precipita a crise. Só que não adianta nada você precipitar a crise, você gerar a crise se você não souber administrar ela, tá? Então, a partir do sétimo e do oitavo princípio, a família e cada um, independente do grau de parentesco, não tem mais desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Os pais, os maridos, as mulheres devem estar atentos e ser capazes de amar seus filhos, seus esposos, suas esposas, de novo, não importa o grau de parentesco, e fazer por eles o que precisa ser feito, sem pena deles nem de si próprios. Este é um momento de extrema importância para o sucesso da proposta do amor exigente, que é fazer essa modificação, né? Não só, né, em indivíduos dentro da família, mas na família como um todo, né? Nessa dinâmica familiar. A maioria dos familiares que não consegue administrar bem crises é porque não colocam em ação uma ferramenta fundamental que facilita a vida de quem tem que tomar atitudes e saber como lidar com o que vem depois. E aí o amor exigente, ele dá uma ferramenta excepcional. A gente até fala que tem um remedinho que quem frequenta o amor exigente toma, que chama Defiforex, tá? Para quem nunca ouviu falar, o Defiforex é uma ferramenta sensacional e nós vamos falar sobre ela hoje. E adotar tal ferramenta facilita o caminho e divide claramente as etapas do problema. Então, o que significa esse Defiforex? D significa defina o seu alvo. Fi é de fixar prioridades. Formular um plano de ação. E executá-lo. Por muitas vezes, as pessoas não conseguem administrar as crises ou não conseguem seguir uma linha de raciocínio, porque por muitas vezes elas não conseguem definir essas etapas no processo da tomada de atitude. Definir o alvo, fixar prioridades, formular um plano de ação e executar. E aí eu vou falar rapidinho sobre cada uma dessas ferramentas. Semana que vem eu vou voltar a falar sobre tudo isso, porque é realmente uma das mais importantes para a mudança de comportamento da família, né, como um todo. A primeira ferramenta, que é para definir um plano de ação, em primeiro lugar, é preciso conhecer bem o problema e analisar tudo com ponderação e objetividade, sem raiva, sem emoção. Não tem como você definir um plano de ação se você vai definir um plano de ação inundado de sentimentos, com sentimentos à flor da pele, com raiva ou com dó, ou com os sentimentos abalados e não agir, não fixar esse plano, não definir um plano de ação com a razão e não com a emoção, tá? Depois eu vou esmiuçar tudo isso aqui, eu vou dar uma passada rapidinho, tá? O segundo, depois de você definir um plano de ação, que é você
conhecer o problema e analisar o que precisa ser feito com razão e não com a emoção, depois você precisa fixar prioridades, estabelecer o que é, o que precisa ser feito em primeiro lugar. Por onde eu vou começar para trabalhar e atingir o alvo? E a primeira coisa que é preciso ser feita é tirar, isso até é bíblico, né? Tirar a trave do olho. Não se deixem manipular ou enrolar. E aqui vai um detalhe que eu gosto sempre de ressaltar. Quando fala de não se deixem manipular ou enrolar, isso eu não estou falando, estou olhando aqui, por exemplo, para a Flávia e para o Dudu, tá? Que é o casal que está junto, mas é assim, por muitas vezes eu me manipulo e eu me enrolo naquilo que eu mesmo tenho que fazer. O programa começa sempre comigo mesmo, tá? Então, olha lá, por muitas vezes eu não ficar enrolando, eu não ficar empurrando com a barriga aquilo que eu tenho que fazer. Quando, por exemplo, eu falo que não tenho tempo ou que eu não amanhã eu faço, é porque determinada coisa não é prioridade. Porque quando se torna prioridade, a gente arruma tempo para fazer, né? Então, não se automanipular e não se enrolar e fazer aquilo que precisa ser feito, fixando prioridades, tá? Próximo passo, que é formular um plano de ação. E aí entra o grupo, tá? O grupo de apoio ajuda a analisar a situação e corrigir o rumo das coisas. Muitas cabeças pensam melhor do que uma. O grupo anima, dá forças e chega mais depressa a resultados positivos, né? A família, tanto o adicto quanto a família, por muitas vezes fica perdido na recuperação, porque tenta fazer as coisas sozinho, acha que vai dar conta, né? O adicto principalmente, mas a família também. A família se isola, a família não pede ajuda, a família vai tentando com todas as forças e até que chega numa hora que vê que precisa também de ajuda para mudar algumas coisas. E é por isso que, né, semana passada eu coloquei um versículo de Provérbios, vou colocar aqui hoje de novo, tá? Que muitas cabeças pensam melhor do que uma. O grupo, muito mais do que só oferecer pontos de vista diferentes, oferece experiências de vida diferentes e oferece outras coisas, ânimo, força, para que a gente consiga fazer aquelas coisas que por muitas vezes a gente nunca imaginou que poderia fazer, tá? De novo, em relação a nós mesmos, em primeiro lugar, e depois em relação aos entes queridos que a gente tem. E 4, na execução do plano, só agir, só há uma saída para que tudo isso, para que você tenha definido um plano de ação, depois tenha fixado prioridades, depois você tenha formulado, né, o plano, e aí agora é preciso agir. E agir, fazer a sua parte para chegar à solução do problema. Olha só de novo, fazer a sua parte para chegar na solução do problema. Por muitas vezes o maior erro da família é tentar fazer aquilo que o outro tem que fazer. E eu deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas deixando que, olha lá, o responsável aprenda. E por muitas vezes que sofra as consequências do que faz. Nunca esquecer a crise. Siga em frente. Lutem, tentem, com todas as forças, ser felizes. Aqui eu vou citar rapidamente, tá? Então, olha lá, Defi Forex. Defina o alvo, fixe prioridades, formule um plano de ação e execute. Eu vou citar aqui rapidamente, tá? Sobre o como que a gente tem que definir o alvo, fixar prioridades, formular um plano de ação e agir, independente das consequências e independente do que, por muitas vezes, os nossos medos nos impedem de fazer algumas coisas. Aqui, por exemplo, quando no último princípio, quando foi falado de deixar com que as pessoas sofram as consequências das próprias escolhas, a parábola do filho pródigo fala muito sobre isso, tá?
O pai, quando dá a parte da herança para o filho, e o filho vai lá para viver a vida do jeito que ele quer viver, o pai não tem certeza e garantia nenhuma do que vai acontecer com o filho. Mas ele tomou uma decisão e ele deu a liberdade para o filho ir viver a vida e fazer tudo que ele fez para depois voltar praticamente como um farrapo humano, como um mendigo, né? Reconhecendo que tudo que ele fez levou ele até o fundo do poço. E aí a família precisa estar preparada para receber e para tomar atitude na volta. Mas quando se fala desse plano de ação, eu trouxe duas passagens bíblicas. Eu sempre gosto de trazer passagens bíblicas para ilustrar o como é importante na hora da gente tomar atitude, a gente não tomar atitude nem só no impulso, como a gente também tomar uma atitude de maneira consciente, de maneira racional. A primeira passagem, na verdade, que eu quero partilhar com vocês, na verdade são duas, tá? Está lá no Evangelho de Jesus, no livro de Lucas. Versículo 28 ao 30. Fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso retrata nada mais, nada menos do que a falta de planejamento, né? De uma pessoa que, ao começar uma obra, não para, olha lá, aqui primeiro, ó, antes de construir, antes de tomar uma atitude, antes de você fazer alguma coisa na sua vida, primeiro você não para, pensa, calcula, analisa as possibilidades, vê se você tem recurso suficiente, seja ele qual for, financeiro, emocional, psicológico, né, para lidar com aquela empreitada que você vai estar começando. Nesse caso aqui fala sobre uma obra, mas isso se encaixa perfeitamente numa atitude que a gente tem que tomar em relação, às vezes, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, né? E a segunda parte também é uma segunda parábola que Jesus fala na sequência, né? Fala: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se ele não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Eu gosto dessa segunda parábola porque ela fala sobre limites, tá? Porque na primeira fala sobre planejamento de uma obra. Na segunda fala sobre reconhecimento de limites, em que por muitas vezes a gente tenta guerrear uma guerra que sozinho a gente não dá conta, ou que talvez as armas que a gente tenha para lutar essa guerra não sejam suficientes para lutar essa guerra. E aí a gente entra por muitas vezes na guerra para falar do adicto. O adicto tenta lutar com a doença dele sozinho, e eu sozinho com a minha doença é mais forte do que eu. É como esse exército de 10.000 contra um exército de 20.000, né? Se eu não tiver a humildade de reconhecer que eu preciso de ajuda para lutar essa guerra, eu por muitas vezes vou entrar na guerra já com a guerra praticamente perdida, né? Ao invés de tentar outras formas de guerrear essa guerra, tá? E aí quando no princípio que eu falei de que várias cabeças pensam melhor do que uma, na hora de você formular um plano de ação, a gente pegar aqui, estou vendo, tem 9 telinhas aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem 11 pessoas aqui. 11 fala que 2 cabeças pensam melhor do que uma, 3 pensam melhor do que 2. Quanto mais cabeças ajudando na formulação desse plano, melhor. Mais experiência, mais conhecimento. E eu falei semana passada sobre conselhos, né? A gente numa conversa informal, eu, a Cleusa, a Tassi, aqui, e acho que a Cris estava, falei sobre conselhos, e tem um ditado que fala, né, que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Se esse ditado está certo, Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, estava errado, tá? Porque lá em Provérbios,
Salomão falou isso aqui, ó. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Está lá em Provérbios 15, 22. Então, quem acredita nesse ditado popular de que se conselho fosse bom a gente não dava, vendia, na verdade, conselho é muito bom. Principalmente quando a gente pede conselho para as pessoas certas, tá? Então, olha lá Salomão falando que os planos fracassam por falta de conselho. Olha Salomão falando para o adicto ou falando para a família, né? Você já tentou? Quantas vezes, de quantas formas diferentes e fracassou? Pede ajuda, né? Talvez os seus planos serão bem-sucedidos se você tiver bons conselheiros para te ajudar. Provérbios 15, 22. O problema não é que conselho é uma coisa ruim. O problema é que por muitas vezes a gente pede conselho para as pessoas erradas. A gente, né? Principalmente quando a gente está no núcleo a gente está na doença, seja o dependente químico, o adicto, ou seja o codependente. Quando estão fechados na doença, a gente costuma ou não pedir ajuda ou pedir ajuda para as pessoas erradas. E se eu não estou aberto para receber a ajuda, por muitas vezes a ajuda vem e eu não consigo aceitar ou não tenho disposição para colocar em prática. Então, por isso que o 7º e o 8º princípio são os princípios que modificam de verdade os relacionamentos e a forma como a família e como que o dependente ou quem está praticando o programa vai fazer essa reviravolta na própria vida, tá? Então, lembrem do Defi Forex. Eu vou colocar isso no YouTube, no Facebook depois. Por muitas vezes, a falta de planejamento na hora de tomar uma atitude faz com que a gente tome atitudes sem pensar, sem medir as consequências, sem estar preparado para o que pode vir depois. E é por isso que muitas das atitudes que a gente toma, a gente acaba não sabendo lidar com as consequências. Então, parar, pensar, pedir ajuda, definir um alvo, fixar prioridades, formular um plano de ação e colocar em prática de maneira racional as atitudes que a gente toma, fazem com que tais atitudes tenham mais efeito, surtam um efeito mais positivo nas nossas vidas. Tá? Era isso que eu tinha para partilhar com vocês hoje. E eu vou... Não tem jeito, né? Eu me forço a sempre começar com a Cleusa, né? A Cleusa é demais, né? Porque a Cleusa tem um conhecimento que eu admiro muito e eu gosto de trazer a experiência que a Cleusa tem, porque a Cleusa lida não só com crianças, mas ela lida com famílias inteiras, né, Cleusa? Que têm dificuldades e que por muitas vezes não conseguem resolver alguns problemas, porque não conseguem agir, tomar atitudes com essas etapas que eu falei, né, Cleusa? Que é parar, pensar, analisar e ser racional na hora de fazer as coisas e não só agir no impulso. O que você tem para acrescentar para a gente aí, minha amiga? E isso, Manuel, desde a mais tenra idade, né? Às vezes o pai começa a errar já na pequena infância, na primeira infância lá, né? Não dizer o não, a não corrigir. E nesse mundo louco de hoje, né? Hoje as crianças estão todas em casa, os pais são desesperados, né? Eu recebi um áudio de uma mãe, ai, Cleusa, manda um áudio aqui para o meu filho, porque ele não quer fazer atividade. Então, elas acham assim, que se a gente falar, eles vão obedecer, né? Elas perdem totalmente a autoridade de mãe, porque transferem isso para a gente. Eu estou longe já desde março, né? Fora da sala de aula, mas eu acabo ainda sendo autoridade na vida deles, porque a mãe não dá conta. E aí eu falo, aí ele manda áudio para mim.
Tá bom, tia Cleusa, vou fazer. Aí sempre faz a tarefa, né? Então, o não, como o não é importante, né? Dói, às vezes dói na gente, mas a gente tem que corrigir, conversar, o diálogo com os filhos é muito importante, né? Às vezes eles não encontram isso em casa e vão encontrar isso lá na escola, no professor, e agora a gente está distante disso tudo, né? Estamos vivendo uma coisa que nós nunca pensamos que íamos viver, né? E Uhum. estamos aí, os pais, as crianças voltando para os pais, né? Porque aqui em Olambra as crianças ficam de tempo integral na escola, ficam 10 horas com a gente, né? Não ficam quase com os pais, ficam com uma professora de manhã e outra à tarde. Então, é isso, e a gente tem que aprender a corrigir mesmo e moldar, e quando é adolescente, conversar muito, né? Saber o que seu filho está fazendo e orientar, ser amigo do seu filho, né? Ser amigo e corrigir quando precisar, porque eles precisam dessa autoridade, eles pedem essa autoridade, né? E isso é muito importante. Que bom. Obrigado, Tá? minha amiga. E aí eu já vou pegar uma das recém-chegada aqui, a Flávia, e pode tirar o som aí, eu tô tentando, pode dizer isso. Flavinha, já vou jogar você no fogo, fia, né? Porque Ai, vamos meu lá. Deus. Eu sei, eu sei que uma das dificuldades que você tem, e você, né, é humilde para reconhecer isso, é por muitas vezes manter o equilíbrio na hora de tomar uma atitude, né? Porque eu sei que Uhum. você é uma personalidade dominadora, você tem uma personalidade bem forte, né? Uhum. Como que você está fazendo? Fala, Dudu. Pode falar, Emanuel. E como que você está fazendo para se melhorar nesse sentido aí, para conseguir ter um pouco mais de equilíbrio, não só para lidar com o Negrão aí, mas principalmente para colocar esse equilíbrio em prática na sua vida, para você ter qualidade de vida e com você mesmo em primeiro lugar, né? É. Então, tô indo nas reuniões de NA com ele, eu falo que eu me sinto muito bem quando eu vou lá. E eu me identifico muito com a partilha, né? De algumas meninas, até os homens, quando falam que são impulsivos, sabe? Eu também sou uma pessoa muito impulsiva, eu não penso para falar, eu não penso para agir. Eu sou controladora, eu gosto de dominar o meu espaço, se não é do meu jeito, não quero que faça. Eu quero fazer com que todos pensem igual a mim, entendeu? Quero entrar na mente das pessoas e fazer isso. Então, assim, eu vejo que não é uma falha só minha, sabe? Tem outras pessoas igual a mim também, que têm a mesma dificuldade. Então, o primeiro passo que eu fiz foi admitir que eu sou assim, que essa é a minha dificuldade. Então, eu acho que já foi o primeiro passo, né? Porque enquanto eu estava na negação, achando que o problema estava todo nele, aí eu estava transferindo a parte minha, a minha parcela de culpa para ele, e ele não ia conseguir resolver. Então, agora eu admito e tenho me contrariado. Para mim, eu vi o que funciona é me contrariar, apesar de doer, sabe? Dói, eu sinto dor, eu sinto no meu físico mesmo, taquicardia mesmo, sabe? Eu fico muito nervosa, muito pilhada, mas eu vejo que depois vem o benefício, que é eu estar em paz, depois eu consigo ficar em paz. E antes não, às vezes, devido à explosão, né? De eu fazer as coisas no impulso, eu não tinha paz depois. Eu liberava aquela adrenalina ali na hora, da maneira que era, e depois eu perdia a paz porque eu via que eu tinha falado demais, brigado demais, atropelado as coisas, sabe? Então, assim, as reuniões de NA que eu vou com ele tá me ajudando bastante. E vocês, né? Eu tenho assistido no YouTube. Não é sempre que dá por conta das crianças, vocês sabem. Uhum. É muito corrido. E agora com eles em casa, eu acho que as professoras deviam ter aumento. A Cleusa aprova, tenho certeza. Nossa, Cleusa, que é isso? Eu tô surtando, mas eu vou sobreviver. Então, é isso, eu tenho me contrariado, sabe? Não, eu quero fazer isso. Não faço para evitar os problemas mesmo.
Ah, então, Flávia, assim, só para pegar o Desinforex, ao admitir, né, que você precisa não só admitir as suas falhas, mas você admitir que precisa corrigir, você já conseguiu praticar os dois primeiros princípios. Definir o alvo, ou seja, saber que o alvo não é mais ele, que agora o alvo tem que ser você, e fixar a prioridade, que agora, muito mais do que você tentar fazer alguma coisa por ele, é você reconhecer que precisa fazer por você. Agora, formular o plano de ação e executar vem com o tempo. Porque, por muitas vezes, a gente vai descobrindo como agir. Exatamente por isso que o grupo é tão importante. Na hora da formulação do plano, essa troca de experiência e a busca de conhecimento é importante para que a gente formule um plano de ação. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho. Quando eu falei da parábola que está lá em Lucas, que Jesus falou, da construção de uma torre, na verdade, assim, quando você vai construir uma casa, você precisa de vários profissionais. Você precisa de um arquiteto, você precisa de um engenheiro, você precisa de um eletricista, você precisa de um encanador, você precisa de um pedreiro. Então, muitas vezes, as ajudas que a gente precisa vão vir de várias pessoas, cada uma vai dar uma parcela de contribuição. Isso que é bom a gente estar envolvido, que a gente tem um círculo não de amizades, mas que a gente acaba criando laços, sim. Porque cada pessoa, cada experiência vai trazer um conhecimento novo, um conhecimento diferente, alguma coisa que vai agregar e que vai ajudar eu a montar esse quebra-cabeça da minha vida e que vai, por muitas vezes, trazer clareza para aquelas coisas e atitudes que eu vou precisar tomar. Então, você está no caminho certo. É questão de paciência e questão de perseverança para continuar fazendo e buscando aí, minha amiga. É difícil, mas é que nem vocês falam, né? É um passinho de cada vez, né? É isso aí. Esses hábitos. Não vai ser do dia para a noite, mas eu estou me esforçando. Mas, ó, feliz demais de você estar aqui hoje. Eu sei que você já tinha falado via no YouTube, mas de você participar ao vivo é outra coisa, de poder estar aqui com a gente, poder dar sua partilha, dar sua contribuição também, porque a gente no grupo, a gente aprende a ouvir, aprende a falar, e a gente, nesse emaranhado de informações, a gente vai se construindo a partir da convivência e dessa comunhão que a gente faz. Então, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Aqui, tá? Dudu, você fica quieto aí que a reunião... Não, quer falar alguma coisa, meu parceiro? Como que tá? Nada, só tô ouvindo. Legal. Chegou mais um abençoado aqui, ó, o Maicon. Deixa eu ver se eu consigo... E aí, Maicon? E aí, Manuel, como é que você tá, meu amigo? Que saudade, cara! Nossa! Hoje aqui, ó. Oi, não entendi. Tudo loucura aparecendo hoje aqui. Então o Gui que me mandou o link, eu tinha pedido pro Gui, eu falei, ô Gui, eu preciso da reunião do Manuel, cara. Que falta que faz, Manuel? Olha, eu tenho meu caderno, eu tenho todas as coisas anotadas, cara. Sinto uma falta, chega quinta-feira, parece que fica um vazio, cara. Fica um vazio. Mas, Manuel, eu posso te falar que tudo que você ensinou nós lá, tudo que eu aprendi com você, tudo tá me ajudando, cara. Eu tô muito bem. Sei que eu não estava preparado ainda, né? Questão de uma força maior, hoje eu tô aqui em casa, né? Mas, cara, eu sou muito grato por ter te conhecido, por ter... Até falo pra minha mãe, né? Eu comento com o pessoal aqui, falei, mãe, eu conheci uma pessoa lá onde eu passei lá na clínica, que ele chama Manuel. Cara, só de ter passado lá, ter conhecido ele e ter tido a oportunidade de pegar as reuniões dele, cara, isso não tem dinheiro que paga, Manuel, você pode ter certeza. Não tem dinheiro nenhum que paga. A minha filhinha, Manuel. Fala uma coisa pra ti, Manuel. Ai, coisa linda. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou deixar ser mudo agora para os outros poderem partilhar aqui com nós. Beleza? Tá bom, beleza, Manuel. Tô aqui acompanhando. Daqui a pouco te dou voz de novo.
Deixa eu colocar o Alex aqui. Ô, Alex, ó o parceiro aqui, ó. Eu vi. Aí. E Maico? Deixa o número aí, Maico. Então, né, mano? Aí. E aí, Alex? Como é que você tá, maninho? E aí, meu mano? Alex, vem aqui. Dá uma olhadinha. Ai, que franga. A minha filha, fala aí pro tio Alex. Nossa, que saudade, hein, Alex? Deixa eu continuar. Que saudade. Fala pra ele. Eu cortei a filha do... Ô, Alex. E aí? Como é que tá as coisas, meu irmão? Como é que tá essa tomada de atitude aí que você tá tendo que tomar aí para agora retomar a vida, principalmente aí, né, em família, a sua vida em recuperação, mas principalmente colocar em prática aí o que você aprendeu aí no seu convívio familiar e social, cara. Como é que tá as coisas aí? Então, tá sendo tranquilo, mano. O que eu aprendi lá, né? Aprendi muita coisa. Fiquei o pouco tempo que eu fiquei, né? Fiquei 1 mês e pouco lá, mas já deu para pegar bastante coisa lá, entendeu? No meu dia a dia, eu tô levando ele só em reuniões, sabe? Buscando reunião de NA, entendeu? O que eu aprendi lá já deu para pegar um pouco, né? Tô participando de estudo dos passos, sabe? Tá sendo muito bom para mim, né? Para minha mulher também, codependente, sabe? Então, estou colocando em prática tudo que eu aprendi. Já tem bastante gente nos meus contatos que são pessoas de NA, sabe? Então, eu sempre estou na plataforma Zoom buscando reunião, de noite, de dia, entendeu? De terça, quarta e sexta tem as reuniões de NA, que eu estou participando delas. Então, todo dia eu estou sempre estudando, estou sempre lendo os livros do NA, livro dos passos, apadrinhamento. Me ingressei aqui online na reunião de NA aqui mesmo, porque não está tendo reunião nos lugares, né? Tudo fechado, então já me ingressei já e tô firme, cara. Tô botando tudo em prática. Aprendi muita coisa com você também, né? Deu para abrir bastante a mente, que você é um cara inteligentíssimo e deu para pegar bastante coisa, sabe? Então, tá desse jeito aí, cara. Ela também percebeu bastante coisa assim em mim, né? Ela fala, nós conversa bastante, sabe? Foi muito bom, né? Eu ter passado por isso, né? Infelizmente teve que fechar a clínica, né? Pelo que você sabe lá o que aconteceu, né? A vigilância fechou, mas foi bom, né? Por um lado foi bom, por um lado foi ruim, né? Que fechou, eu ia ficar mais tempo lá, mas não fiquei. E tô aqui, né? Tô aqui buscando tudo que eu aprendi, né? Botando tudo em prática, sabe? Tá sendo muito bom, cara. Tô 45 dias limpo, sabe? 45 dias limpo. Vou falar pra você, quando há 45 dias atrás eu falava com a minha mulher, né? Que se eu ficasse uma semana limpo, para mim ia ser uma vitória. Eu tô 45 dias, cara. Tá sendo tranquilo, não tô tendo nenhuma crise nem nada, sabe? Tô levando tudo na serenidade. É difícil, mas tô levando tudo na serenidade, não me estresso tanto mais. Glória a Deus. Então tô aí buscando minha recuperação 100%. Só por hoje, né? Beleza. Vivendo um dia de cada vez. Legal. Deixa eu ouvir um pouquinho a Jennifer aí. E aí, Jennifer? Tudo bem? Tudo bem. Vocês são casados há quanto tempo? 8 anos a gente está junto. Há 8 anos que você aguenta ele já? Sim. Meus pêsames. 8 anos já. Conheço de cor e salteado, mas muita coisa eu estou aprendendo agora, né?
para mim é muito novo, né? Amor Exigente, essas plataformas, tudo isso eu não tinha conhecimento, né? Assim, eu sofria bastante, né? Eu já digo sofria porque já ficou no passado, graças a Deus, né? Por Uhum. mais que a gente tenha que se cuidar todos os dias, eu não tinha noção desses tipos de comunidades, assim, de apoio, né? Que tinha para... Eu não sabia nem que eu era codependente, né? E aí eu fui me identificando com várias histórias e parece que eu sempre estava lendo a minha história, tipo, vendo a minha vida. E aí que eu fui ver o que eu passava e que realmente a gente precisa tá se cuidando e eu tá cuidando principalmente de mim, né? Não viver só pro outro, mas tá cuidando de mim. E aos poucos eu tô aprendendo, cada dia mais eu tô buscando, né? Buscando também não se estacionar, porque cada dia tem que ser melhor. Esse tempo que o Alex agora tá comigo, que voltou para casa, né? Não deixei de procurar. Ainda tenho muito que aprender, mas meu verdadeiro, assim, intuito agora é a gente estar bem, né? E eu cuidar de mim, porque houve um tempo que eu parei, né? Assim, eu não tinha noção disso, só agora que eu enxergo que eu estava ali vivendo mais para ele do que para mim. E agora eu quero viver para mim também, para o nosso bem. Parece Buscar. uma veterana de Amor Exigente falando, cara. Parece uma veterana. Que partilha maravilhosa. Eu vou falar um negócio para você, Alex. Ela não quis falar nada, ela não queria falar nada, ela tava aqui falando já. Não, não vou falar não. E aí, ó, desenrolou. Vou falar um negócio para você. Você é um privilegiado, meu irmão. Estou conhecendo a sua esposa agora e vou falar um negócio para você que é um mito, tá? Que se tinha e que se ainda tem por algumas pessoas, que algumas pessoas falam assim, o adicto, né? Fala, o amor exigente ferra a gente. Porque por muitas vezes o adicto não quer que a família frequente o grupo de família, porque acha que a família vai virar carrasco, que a minha esposa vai ficar me cobrando, vai ficar dura demais, ou a minha mãe, meu pai. Parceiro, quem quer ficar em recuperação precisa torcer para a família entrar em recuperação também. Porque, cara, eu já cansei, já vi muitos adictos partilhando que, putz, como eu queria que minha mãe e o meu pai fossem no grupo, que eles se cuidassem, que eles se tratassem, como eu queria, né? Para não entregar um dos companheiros que está aqui na reunião, que eu falei para ele, né, que ele já se tratou 2 vezes, mas a esposa dele nunca se tratou. E eu falei, agora é a hora dela. Ele até sabe, né? Então, Jennifer, parabéns pela sua... Vocês estão dando risada, é o Dudu e a Flávia, tá? Parabéns, Jennifer, pela sua partilha, pela sua lucidez de reconhecer, assim, em pouco tempo, tá? Que o amor exigente foi feito exatamente para isso. Não foi feito para... Muita gente fala, não, você vai no amor exigente para aprender a lidar com o adicto. Não, você vai no amor exigente para melhorar a sua vida, para aprender a viver a sua vida, para deixar de viver em função do outro. Aí o adicto entra em recuperação para aprender a viver a vida dele, o codependente entra em recuperação para aprender a viver a vida dele, e os dois estando bem, quando junta, fica melhor ainda. Exatamente. Então, o adicto tem que torcer para a família entrar em recuperação, o adicto tem que incentivar a família a entrar em recuperação. Porque quando todo mundo está na mesma vibe, todo mundo está na mesma sintonia, fica melhor e mais fácil para todo mundo, né? A tarefa fica mais leve quando várias pessoas estão imbuídas e estão ali no mesmo direcionamento. Então, parceiro, se você fizer bem a sua parte, a Jennifer fizer bem a parte dela, meu irmão, vocês vão ver o casamento, não só a individualidade de cada um de vocês vai crescer com esse apoio mútuo, como o casamento de vocês vai se transformar numa coisa que vocês nunca imaginaram que poderia ser. Então, que bênção que foi a partilha tanto de um quanto de outro, viu? Feliz demais por vocês, meu. Obrigado. E espero vocês aí toda terça-feira, tá? De poder estar participando. Toda Cara, terça. eu estou feliz de ver 2 casais aqui, ó, como, né, participando juntos, buscando crescimento junto. Cara, isso é a maravilha do grupo de família. Que saudade. Eu vou trazer o Guizão para a conversa. Guizão, que saudade das reuniões que a gente fazia lá na igreja, né?
de ver Pelo isso amor de Deus, cara. ao vivo, né? Eu tô ficando louco já, cara. Mas olha só que louco que está acontecendo hoje, meu irmão. Mas Então, Emanuel. eu quero muito mais do que só trazer você para a gente fazer saudosismo das reuniões que a gente fazia lá na igreja, porque daqui a pouco nós estamos voltando. Mas eu quero citar você como exemplo, tá? O Gui, viu? Ele não só ele é adicto, como nessa parte ele é codependente também. Porque no Defi Forex, que fala que tem que definir um alvo, fixar prioridades, formular um plano de ação e agir, o Gui só faz a primeira e a quarta parte. Puta, eu ia falar isso. Cara, você falou tudo, eu ia falar isso. Ele, né? Mas você ainda, vamos lá, Gui, é porque eu te conheço, né, meu irmão? E é instinto do adicto. O adicto põe isso muito mais do que ser uma coisa familiar, isso é uma coisa do adicto, mas é do ser humano. Por muitas vezes o ser humano coloca um negócio na cabeça e ele, na ansiedade de querer colocar isso, de fazer as coisas, ele não planeja, né? Sim, eu não planejo nada. Tá melhorando? Até hoje, cara, a minha partilha estava em cima disso, né? Uhum. Primeiramente, eu queria dar os parabéns à Flávia, primeira vez que eu estou vendo ela, a Jennifer, ao Michael e o Alex, cara, que eu estou muito feliz. Eu quero falar para vocês, principalmente para a Flávia e para a Jennifer, que é importantíssimo. Olha, minha esposa, ela foi 1 ano todos os dias comigo no NA. Eu fui 1 ano todos os dias, eu não cheguei a faltar nenhuma vez e minha esposa nunca deixou eu ir sozinho. Porque, como era todos os dias, eu saía daqui e ia para Campinas na reunião. Jaguariúna, Campinas. E aí, minha esposa, como codependente, não deixava eu sair sozinho por nada. Eu não ia na padaria sozinho, para você ter uma ideia. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu não saio com dinheiro na mão, não saio. Quem toma conta das finanças é minha esposa, não tenho vergonha disso, porque isso é uma fraqueza minha, questão de dinheiro, né? Eu deixo tudo na mão da minha esposa, não tenho mínima vergonha de falar que, pô, eu não tenho condição de andar com dinheiro, com isso e aquilo, e eu não vou andar, não vou arriscar, não vou pôr minha cara a tapa, porque eu já coloquei muito minha cara a tapa e tomei tapa, né? Então, não quero mais isso para minha vida. E, Emanuel, em questão de plano, cara, eu não consigo até hoje, cara. Eu ainda é uma coisa que eu luto e eu não consigo. Eu sou o cara que quero realizar, eu quero fazer, tenho plano, assim, vem ideia na minha cabeça, eu já quero realizar as ideias, né? E um dos problemas que eu tenho também é conselhos. Por quê? Porque quando eu tenho algo já na minha mente, no meu coração, quando eu peço conselho para alguém e esse conselho vem de encontro com aquilo que já está no meu coração, na minha mente, cara, é uma luta dos infernos, eu vou falar, cara. É um negócio assim que eu falo, meu, por que eu fui pedir a merda do conselho, cara? Você, sabe assim? Então eu luto com isso até hoje e tô tentando aprender a ser um cara que faz mais planos, sabe? Que faz as coisas melhores aí. Ai, ai. Eu te amo, viu, Gui? Vou te contar. Cara, isso só fica mais latente em você porque você é um cara transparente. Porque você é um cara que não tem vergonha de admitir as coisas. No final das contas, isso é uma falha da maioria de nós. A maioria de nós, isso eu aprendi num curso, tá, que eu fiz. Em qualquer país de primeiro mundo, metade praticamente do tempo de uma obra, ou cerca de 40% do tempo de uma obra, por exemplo, se a obra vai demorar 1 ano para ser feita, 40% desse tempo tem que ser dedicado ao planejamento, ao estudo do solo, a fazer a planta, a contar com os contratempos, tudo. Então, cara, é o tipo de coisa, olha lá, aí você fez essa cara, mas no final das contas é o tipo de coisa que a maioria de nós não consegue fazer. A gente coloca um negócio na cabeça, pensa 2, 3 minutos, tal, já vai lá e já vai fazendo.
E aí é por isso que, por muitas vezes, muitos dos nossos planos não dão certo, tá? Ou não saem exatamente do jeito que a gente gostaria, porque a gente não se dá tempo necessário e a gente tem essa dificuldade que você também falou, que não é só sua, é da maioria. A gente coloca o negócio na cabeça e aquilo fica tão, né, aquela vontade, aquele desejo, que quando alguém chega e dá um conselho, fala, ó, em vez de fazer assim, vai mais devagar ou faz desse outro jeito, cara, é difícil voltar atrás, né? Mas, na verdade, o difícil não é voltar atrás. O difícil, às vezes, é ter a humildade de reconhecer do jeito que você está reconhecendo, tá? Porque o primeiro passo para se consertar um comportamento disfuncional, ou o primeiro passo para você corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida na sua vida, é você admitir que precisa. É você admitir que determinada coisa não está boa, não está funcionando, né? Oi, Então, Manuel. oi, É que agora, cara, tá muito mais fácil. Vou vai ser lá. sincero para você. Porque eu tenho pessoas boas demais do meu lado agora, Ah, né? moleque! Cara, tem pessoas assim, né? Cara, eu vou falar uma coisa para você, Manuel. É, Quando eu vou na clínica, cara, levar mensagem, ou quando eu tô com com os meus, sabe? Com os caras que eu aprendo tanto lá, parece que a gente vai lá para levar palavra, cara, você não tem noção como eu saio de lá. Eu saio dentro da clínica pegando fogo, assim, ó, flutuando, já, sabe? Sabendo que ali é o lugar que eu tenho que estar, sabe, cara? aham, Então, as pessoas que estão à minha volta, dentro de clínica de recuperação, até mesmo nós, da igreja em si, cara, eu tenho pessoas com quem eu posso me apoiar hoje. Antigamente era muito mais difícil. Quando eu estava indo para o NA, eu estava conhecendo o NA, parecia que a galera da igreja ela não entendia aquilo que eu sentia, porque não entendia mesmo. O pastor, a turma que estava ali, não entendia o que eu estava sentindo. Eu falava, nossa, Gui, não, parece que isso é sem vergonhice, parece que isso... E aí, quando eu resolvi trazer tudo que eu estava aprendendo no NA para dentro da igreja, hoje, quando eu olho para nossa igreja, para nossa comunidade, tem mais adicto lá, tem mais nego louco lá do que normal na igreja. E aí, quando eu estou dentro da igreja, dentro da nossa comunidade, e vejo que a nossa comunidade ela se tornou uma comunidade vista, ou as pessoas olham para ele e sabem que ali o adicto pode entrar lá e ele vai ser tratado igual ao outro que não é adicto, o cara que tem problema com droga, ou a prostituta, ou o mendigo, vai entrar dentro da nossa igreja e vai ver que o tratamento é igual e que as pessoas da igreja que não são adictos aprenderam a lidar com adicto, porque hoje a nossa igreja sabe lidar com adicto. uhum. Hoje você pega a pessoa que não é adicta, que está dentro da igreja, quando ela vê que o cara é um adicto, ela fala, peraí, há pessoas aqui para cuidar do adicto. Opa, entrou um codependente dentro da igreja, meu filho usa droga, isso, aquilo, peraí, isso não é demônio. Peraí, que tem pessoas que vai cuidar de você e vai te orientar. Então, quando eu vejo a nossa igreja hoje trabalhando em prol do codependente, em prol do adicto, em prol do homossexual, sabe assim, cara? Eu fico muito feliz porque tudo isso aconteceu por causa de nós, cara. Querendo ou não, foi por causa de nós. Foi adictos que entraram dentro da igreja, se reuniram e falaram, vamos fazer a diferença. Então, hoje, eu não consigo... Quando eu olho para a nossa igreja, assim, eu vejo um diferencial, não de religiosidade, não disso, mas, cara, de nós saber tratar das pessoas, sabe? Cuidar. Isso me alegra tanto, Emanuel, tanto, porque eu vejo assim, cara, hoje nós somos o que nós somos por causa dos adictos, cara. Por causa dos nossos, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Isso, cara, isso me alegra meu coração demais. E eu fico mais feliz ainda porque né, eu tenho que começar a parar de fazer esse discurso, mas ainda ele cabe muito, né, porque ele ilustra bem. O que me ajudou, né,
a aceitar Jesus e me converter foi exatamente porque eu encontrei essa comunidade que, independente da religiosidade, abraça as pessoas, principalmente o adicto, que sofre tanto preconceito, não só da sociedade, mas dentro da própria família, né? E dentro de igrejas. E dentro de igrejas. Dentro da família, dentro de igrejas, na sociedade, a nossa comunidade, através da sua vida e de outros adictos que frequentam, é uma comunidade que não só acolhe bem o adicto, mas que vai levar a palavra onde o adicto está, que é dentro das próprias clínicas. Então, realmente, isso não faz a gente melhor do que ninguém, mas, no final das contas, agrega um valor à qualidade daquilo que a gente pode ser como cristão, né? Porque a obra e a palavra tem que ser levada a todo e qualquer ser humano, independente se ele é um dependente químico ou não. Mas quando a gente se envolve, né, principalmente no Mente Limpa, né, a gente percebe o quanto que o adicto precisa desse amor, desse abraço, que é o amor e o abraço de Jesus que vem através de nós, né? Que Deus nos usa para fazer isso com o adicto que por muitas vezes sente a falta do abraço dentro da própria casa, sente a falta do acolhimento dentro da própria casa, ou não recebeu isso em alguma outra igreja que ele frequentou. Então, eu acho maravilhoso também, né? E eu agradeço você e a sua loucura por a gente ter começado isso lá dentro da igreja, e já a gente está voltando, porque Em nome de Jesus. por aqui é legal, mas ao vivo é melhor, né? Quando a gente pode... Muito melhor. Eu não vejo a hora, cara, de poder abraçar, sabe assim, cara? Ó, mas, ó, parabéns para as mulheres. Concordo. Parabéns, Flávia. Parabéns, Jennifer. Parabéns, Alex, Michael. Cara, vocês acabaram de sair de uma clínica e estão buscando recuperação. Gente, eu estou muito feliz com vocês, de verdade. Vocês são bênção e vão ajudar muitas pessoas. E vocês também, viu, mulheres? Vão ajudar muitas pessoas que... Aí você fala, às vezes você pensa assim, mas vou ajudar no quê? Só tem problema. Mas é isso aí mesmo. É com os seus problemas, falando deles, que você vai ajudar o próximo. Eu falei É ontem, assim que funciona. eu falei ontem lá na Clínica em Amparo, vou falar essa frase para depois abrir, ainda tem a Irania, a Eda e a Tassi para falar. Eu falei essa frase. Quando tá aqui ó, o Michael, o Alex, a Jennifer, a Flávia, o Dudu, né? E todo mundo, mas para falar especificamente deles que estão aqui a primeira vez. Não fujam do milagre de vocês. Sejam o milagre, porque outros milagres vão acontecer através da vida de vocês. Pessoas precisam, por exemplo, o Guilherme, quando entrou em recuperação, através da vida dele, outras vidas puderam ser restauradas. Porque o Guilherme entrou em recuperação e, a partir do momento que ele entrou em recuperação, ele levou a recuperação para dentro da igreja e isso contaminou as pessoas dentro da igreja. O movimento da recuperação foi para dentro da igreja, as pessoas entenderam melhor o problema, a igreja aprendeu a acolher e levar esse amor de Jesus de uma maneira não diferente, mas de uma maneira abrangente, né? Aonde que o adicto e aonde que o codependente também se sente valorizado, né? Porque por muitas vezes, vamos lá, não tem distinção, não tem acepção, não é um é melhor do que o outro, mas o dependente e o codependente precisam de um carinho diferenciado, né? E graças a Deus, não só a nossa comunidade, mas o cristão que é cristão de coração, né? Ele sabe fazer isso. E a nossa luta é para isso, para que o amor de Jesus alcance a todos aí na mesma proporção. Mas vamos lá, vamos continuar. Minha amiga Irani, sorte o som aí, mulher. E você, minha filha, tá tudo tranquila? Tudo bem. Sendo desafiada, normalmente, como sempre.
mas melhorando a cada dia, a cada momento. Meio, vamos dizer assim, o corpo está meio ruim, né? Hoje eu fui no psiquiatra, ele passou mais um remédio, já não gostei muito, mas vamos cumprir as coisas de acordo com tem que ser. Com uma boa adicta, né? E uma boa codependente. Mesmo eu sendo turrona, eu sendo tal, eu estou cumprindo as coisas que você falou, que você me disse. Eu estou pondo ação, mas assim, Legal. devagar. Eu fiz um planejamento, eu estou devagarzinho executando e está dando resultados. Glória a Deus. Só que nesse meio tempo, o meu físico, o meu mental, né, que já veio danificado de um acidente de automóvel que eu tive há tempos atrás. Eu tive um traumatismo craniano, tive depressão e tudo mais, síndrome de pânico. Quase que eu entro numa depressão, mas é aqui, né? É na mente. Então eu tive meu autocontrole. Chorei muito. Conversei muito com o meu Deus, com o nosso Deus. E hoje o psiquiatra perguntou para mim assim, por que você está aqui em Jaguariúna? Eu falei, porque minha família está aqui em Jaguariúna. E quem é a minha família? São vocês, que eu conheci aonde? Dentro da clínica. Conheci você, conheci a Ellen. E aí que tá. Quem são os meus iguais? São vocês. Que me ensinam, que me puxam a orelha, que fala, vai, mulher, você consegue, deixa de ser tonta, deixa de ser tonta. Vamos em frente. Eu bato o pé, eu esperneio, eu não quero nem falar com ele. Mas aí depois eu começo a refletir. Porque eu sou uma pessoa que eu penso muito, sabe? Eu analiso cada palavra que as pessoas me dizem que é para o meu bem. Então, eu estou pondo em prática. Bom. Eu estou me reciclando, estou me renovando, participando de muitas reuniões, de NA também. Eu tenho um pessoal lá de São Paulo, participo de uma reunião com o pessoal de São Paulo, do Elo Singelo, diversidade, e olha, quer dizer, eu estou aprendendo muito com esse tempo e sem deixar de fazer minhas preces, ouvir os conselhos do meu padrinho e chega de chorumelas, né? É pôr em prática. É isso aí. É pôr em prática, aprender e pena que eu ainda não estou assim a todo vapor, porque o físico está danificado um pouco, mas isso tem jeito ainda. Já conversei com o meu Deus, Jesus me respondeu, falou comigo que está tudo certo, que com o tempo as coisas vão cada vez ficar melhor. É só aguardar. Com certeza. E hoje nada mais de choros e nem de reclamações, de não me sentir coitadinha, não. Aê, mulher. Nós estamos na luta. Nós estamos aqui para ser exemplo e lutar, continuar lutando, né? Porque para que é o meu sentido da vida? O sentido da vida é esse daí. Tá pronta para estar olhando. E eu aprendi uma coisa, é observar. E quando eu sou atacada, eu me calo, dou 2 passos para trás,
processo aquilo, eu falo, isso não me atingiu. É uma frase que você falou para mim. O meu Deus é muito maior do que todas essas experiências, essas. Não vou dizer que isso não é nem dificuldade, é desses desafios novos que estão aparecendo na minha vida. Uhum. Então, quando eu vou para implodir, eu penso, não, espera lá. Eu me calo, dou 2 passinhos para trás. O Espírito fala, não, meu Deus, é maior que isso. Então, eu vou vencer. Já Com venci. certeza. Sabe por que que você vai vencer? Aí eu já vou, Hum, eu vou já pular aqui para a Tassi e deixar a dona Eda para o final. Mas sabe por que que você vai vencer? Porque assim, hoje nós estamos falando sobre planejamento. E planejar, por muitas vezes, para formular um plano de ação e colocar em prática. E eu vou citar aqui Jeremias 29:11, que fala, se os nossos planos não estão dando certo, confia nos planos dele, tá? Porque em Jeremias 29:11 fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se por muitas vezes os nossos planos se frustram, os dele não podem ser frustrados. E os planos dele para a nossa vida são melhores do que o nosso. É só por muitas vezes a gente soltar o controle e deixar ele conduzir, que aquilo que ele tem para nós é muito melhor do que o melhor dos nossos sonhos. É só por muitas vezes a gente deixar com que ele conduza a nossa vida. E você, Tatá? Amor da minha vida. Boa noite a todos. Como é que é Então, você na sua vida de planejamentos aí? eu vou pegar uma caroninha no que o Gui estava falando. É. Então, de adicção, de igreja. Enquanto eu estava andando por outras igrejas, eu nunca pude ser, na verdade, quem eu era, adicta que eu era. Né? Eu sempre tive que viver da forma que a sociedade cristã exigem ainda, né? Então, assim, ninguém sabia que eu era uma adicta, ninguém sabia que eu era uma louca, eu tive que... Hoje uma louca boa, né? Mas eu tive que, muito tempo da minha vida, viver conforme as pessoas determinavam, né? Para poder fazer parte dessa sociedade. E quando eu e minha família saímos desse local onde nós estávamos e fomos para o Ministério da Palavra, quando eu encontrei o Guilherme, eu falei, gente, não, esse cara não existe, né, meu? É muito louco. Eu me identifiquei logo de cara. E logo de cara o Gui já me pôs no grupo já eu não lembro qual grupo que era da igreja, e acho que uma semana depois ele pegou e falou assim, gente, eu vou fazer uma serenata na casa de um amigo do Ivo e eu precisava que alguém fosse também. Meu, sem conhecer, eu falei, cara, eu vou. E aí, a partir daí, comecei a andar com ele, comecei a me identificar muito e comecei a olhar para mim, né? Comecei a buscar a me conhecer, comecei a buscar a viver de uma outra forma. Comecei a planejar, porque até então eu vivia o que as pessoas planejavam para mim. Eu nunca tive a oportunidade de planejar. Na questão da minha família não me aceitar, isso não aconteceu porque só minha mãe e a minha avó, por parte de pai, que não era adicta, que o resto, até minha avó materna, era adicta. Então, assim, nunca fui rejeitada porque eu vivia numa família de adictos, né? Mas eu percebia que igreja, que outros lugares sempre teve um preconceito, sim, né? Com tudo isso, sem saber que é uma doença, sempre julgando que, né, da pior forma. Mas comecei a caminhar com os meus iguais e começou uma grande diferença surtir na minha vida. Eu sempre tive a mania de tomar decisões por impulso.
Eu nunca pensei, nunca tomei decisão assim com calma, nunca busquei conselhos. Pelo fato de viver da maneira que eu vivia, sendo levada pela sociedade, eu vivia uma vida, cara, totalmente dos outros mesmo, não vivia a minha vida. Então, quando eu comecei realmente a buscar, a me conhecer, a buscar conhecer tudo isso, que até então eu não sabia, não conhecia, não sabia que eu era uma adicta, né? Essa palavra. E tudo começou a ser transformado, né? Então, hoje, é lógico, para tomar uma decisão, eu penso muito, busco conselhos com pessoas que eu sei que realmente vão acrescentar na minha vida, busco andar com pessoas que também vão acrescentar na minha vida, não menosprezando nada nem ninguém, mas é isso. É isso aí. Uhum. Aleluia, amém. Eu vou falar uma outra passagem bíblica, mas eu vou deixar para o final aqui agora. Porque primeiro eu vou chamar a dona Eda. Saudade. Tá me ouvindo, Eda? Libera o som aí. Tô Aí. ouvindo. E aí, minha amiga? Saudade de você. Bom te ver por aqui. Aí eu converso sempre com a Cris, né? Uhum. Ela falou para mim. Que você estava fazendo essa reunião. Aí, como eu estou sem ir na reunião aqui, que eu estou em São Paulo, né? Uhum. Eu vim morar aqui tem 3 anos e meio que eu estou aqui em São Paulo, né? Para quem não me conhece, eu estou vendo que alguns aí não acho, só você mesmo me conhece aí. Será? Eu sou codependente há 18 anos, né? E a gente tá nessa batalha, né? Sempre, né? A gente sabe que é difícil, não tem cura, mas a gente tem que procurar viver a vida, né? E eu, há 17, 18 anos, né? Eu sempre que eu posso, eu vou no Amor Exigente, como você já me viu muitas vezes aí em Jaguariúna, né? Uhum. E de 10 anos para cá, mais ou menos, quando eu me separei de um casamento de 25 anos, eu olhei para meus filhos e falei assim, ó, a partir de hoje vou viver minha vida, né? E eu comecei realmente a viver minha vida, não foi fácil, né? A Bíblia fala que nesse mundo, né, a gente tem aflições, né? Que a gente tem sempre, né? A vida não é um mar de rosa, a gente sabe disso, é difícil. Como eu tenho um filho que é dependente há 18 anos já, não é fácil. Mas assim, agora ele está de boa. Mas hoje eu vou falar de mim, não dele. Aí, mulher! Isso aí. Né? Aí quando eu comecei a querer mudar minha vida, comecei a passear, comecei a namorar, aí eu meti os pés pelas mãos e eu falei, vou embora, eu vou viver minha vida, vou recomeçar um outro casamento, que eu estou no segundo casamento há 3 anos e meio, né, aqui. Larguei tudo, larguei Jaguariúna. Foi viver sua vida. E fui viver minha vida. Oh, mas lógico, né, Manuel? Problema tem, né? A gente tem que aprender a lidar com as duas coisas, né? Com nós, né? Que nós somos codependentes e com dependente e com problema. Mas a gente tem que dividir as coisas, né? Uhum. Né? E aí, essa semana foi até engraçado, né? Eu conversando com o Marco, você lembra bem dele, né? Uhum. Aí eu conversei com ele, assim, de um rapaz que estava passando por problema sério. Aí ele falou assim, mas ele é assim porque a família faz tudo, faz a vontade dele, faz o que ele quer. Eu falei, olha só, né? Aí, depois que eu decidi viver a minha vida e dar a volta por cima, eu comecei a mudar com o Marco também. Aí eu comecei a deixar ele de lado, entendeu? Uhum. E aqui em São Paulo, ele vinha aqui em São Paulo tentar tratamento, ele chegou a morar na rua. Eu vi com meus próprios olhos ele na rua, morando com os mendigos, mas eu não deixei a minha vida.
porque se eu viver a vida dele, eu ia morrer junto com ele, né? E hoje, graças a Deus, assim, ele está conseguindo levar a vida dele, né? Como ele pode. E eu estou aqui, longe deles tudo, morrendo de saudade de Jaguariúna, morrendo de saudade de vocês. E com essa pandemia não posso sair daqui, mas eu estou bem, graças a Deus. Glória a Deus. Olha que feliz que eu estou com a sua partilha, viu? De ver a mudança que você conseguiu fazer na sua vida aí às vezes a gente acha que isso pode soar meio como egoísmo, né? Olha lá, largou tudo para trás, foi para São Paulo, tal. Por muitas vezes, assim, a vida, isso não é egoísmo, tá? Você saber que a vida mais importante é a sua. Sim. E a partir de você viver bem a sua vida, você pode fazer a diferença em outras vidas. Mas, em primeiro lugar, você precisa estar bem com você mesmo, tá? E aí eu quero pegar o ganchinho que a Tassi deu sobre, né, e o Guilherme, e aqui tem tantos adictos, ó, tem o Dudu, tem o Michael, tem o Alex, tem a Tassi, tem eu, tem a Irani. Quando, né, o que o Guilherme falou, quando foi levado para dentro da igreja, a realidade de que a dependência química é uma doença e não uma deficiência moral, e que a Tassi falou que se sentiu à vontade de finalmente poder ser ela mesma, sem ser o que os religiosos, não os cristãos, viu, Tassi? Os religiosos querem que a gente seja, e a gente tem a liberdade de ser o que a gente pode ser. Eu fui buscar lá na verdade, essa passagem tem no livro de Mateus e no livro de Marcos, que é logo depois que Jesus converte Levi, que vira Mateus, ele vai ceiar, né? Cristão adora comer, né? Aí ele vai lá bater um rango na casa de Mateus, que já deixou de ser Levi e virou Mateus, e aí os fariseus, né? Veem Jesus comendo ali, tanto com pecadores quanto com publicanos, né? Para quem não sabe, publicano eram os coletores de impostos, né? Que eram até mais odiados do que os próprios romanos. E aí os fariseus, quando questionam os discípulos, eles não questionam nem Jesus, né? Jesus ouve e responde: os sãos não precisam de médico, né? Eu vim para os doentes. E eu lembrei disso, Gui, porque eu lembro que eu falei sobre isso naquela primeira palestra que você me chamou para dar na igreja, e que eu falei que se Jesus veio para os doentes, cara, eu sou feliz por ser doente, porque ele veio especialmente para mim, né? Ele veio para aquele que precisa, né? E aí na parábola das ovelhas, da ovelha perdida, quer dizer, Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para os desviados, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os necessitados. Então, o cristão, ele tem que entender isso, que a gente tem que acolher e que a gente tem que amar principalmente essa categoria de pessoas, os perdidos, os cansados, os desviados, aqueles que são marginalizados, que não são aceitos pela sociedade, mas que a igreja, que somos nós, temos que abraçar, né? E eu tô vendo a Tassi com violão. Você vai cantar um louvor pra gente para terminar a reunião, Tassi? Eu vou deixar todo mundo agora sem áudio. Ô, Emanuel. Fala, Gui. Cara, eu já vi nego doente. Mas igual o Michael, mano, fazer uma tatuagem de uma lágrima na cara é muito louco esse, hein, mano? E aí, Gui? Esse Mike é demais, cara. Esse aí. Eu vou chorar, Gui. Nem precisa, mano. Já tá. Ô, Gui, vou te mandar uma foto depois minha, você vai dar risada, mano. É muito louco, cara. Olha, eu gosto de vocês, viu, mano? Vocês me É nóis, não é só que nós é adicto, né, Gui? Você acha que tudo... Daqui a pouco uma pressão mais louca que eu, você vai ver. Mas aqui tem já, olha o Dudu ali, ó. Nossa, cara, tem logo.
Ai, ai. Mas só para continuar, né? A gente, cara, não tem como. Deus gosta das coisas loucas, já para confundir as sábias. É por isso que nós estamos aqui, irmão. Ele gosta da loucura, né? E é por isso que ele escolheu cada um de nós. Seja, né? A Cleusa com... Talvez a Cleusa é a melhorzinha da turma aqui, né, Gui? Mas É. ela tem a loucurinha dela também. Né? Mas muito, né? A Cleusa é loucaça, velho. Adoro. Pô, se ela não é, ela ficou depois que andou com nós. Fica louco, né, Gui? Porra! Manuel. Oi, pode falar, Cleusinha. Eu queria falar só para a Irani. Estou feliz pela Irani hoje, né? Você viu que mudança? Que diferença, né? Glória a Deus. A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Ela está até mais bonita hoje, não está? Tá linda. Não é? É isso aí, Irani. Feliz Gostei da frase. Filho. Gostei da frase, vou pôr no meu Facebook. Aqui é aprendizado, parceiro. É por isso que tá lá, Salomão falou, quando muitos são os conselheiros, a possibilidade de vitória e de sucesso aumenta. Por isso que a gente está aqui compartilhando e, cara, esse tempo é preciosíssimo. As melhores horas da minha vida. Queria agradecer de coração cada um de vocês, aqueles, de novo aí, o Alex, a Jennifer, o Maicon, Legal. a Eda, lá de São Paulo. Eu que agradeço. Linda, dona Eda. Né? Que bênção de ver a sua partilha, também de ver como você está bem. Legal. Obrigado, Manuel. Eu falo Obrigado por tudo. Eu amo a família de vocês. Pensa numa família que brilha, que tem luz, assim, é a família desse casal. E eu tenho o privilégio aí de conhecê-los e de ter como parte da minha vida. Queria que todo mundo desmudasse. Tira o mundo aí, Flávio, Dudu, para a gente encerrar fazendo a nossa oração. Queria agradecer de coração por... Não vai ter nenhuma musiquinha no violão, Manuel? Oi? Não vai ter nenhuma musiquinha no violão? Mike. Então vamos fazer assim, para a semana que vem, Tassi, você vai ter que trazer um louvor aí no violão para tocar pra gente. Tá bom? Eu? A Tassi. Fechou. Sim. Ó, o Gui toca também, viu, Manuel? Essa missão, Mike. Semana que vem você traz o louvor para nós. Então, todo dia eu escuto. A Tassi, na outra semana é o Gui. Fechou. E aí a gente agrega mais valor ainda na reunião. Vamos colocar um louvor na reunião para ficar uma coisa Glória. completa. Viu, ô Manuel, minha felicidade vai ser ouvir o Gui cantar Jardim. Quero conhecer Jesus. Olha lá, Gui. Se prepare, irmão. Aí é nóis, irmão. Então, na próxima reunião, hein, Gui? Obrigado, viu? E o pessoal que está chegando aí agora, a gente sempre termina. E antes de terminar, eu queria terminar diferente. Eu ia terminar com a oração da família, Gui, mas eu queria, infelizmente, dar uma notícia. Alex, vocês precisam... Então, Luiz. O Luiz, né, Manuel? O pai do Eu fiquei sabendo que estava conversando com a Ana agora. Aí ela falou. Então, assim, infelizmente, mais uma vítima. E aquilo que a gente vê pela televisão, infelizmente, quando chega perto de nós, ou acontece com as pessoas que a gente ama, nos afeta e nos atinge de maneira diferente. Né? Então, queria hoje terminar com a gente fazendo uma oração para não só para que a família, mas principalmente o nosso companheiro Luiz Gustavo tenha seu coração confortado aí pelo infinito amor de Jesus, né? E teve hoje aí seu pai vitimado por esse vírus, né? Então, gostaria de pedir para cada um de vocês fechasse seus olhos aí
curvasse suas frontes para a gente poder fazer uma oração. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, peço, em primeiro lugar, que o Senhor venha com o seu amor, com a sua infinita bondade, Pai, com o conforto que só o seu Espírito Santo pode trazer. E para que nesse momento, Pai, seu Espírito Santo, visite o nosso irmão Luiz Gustavo, Pai, e toda a sua família, confortando o coração deles nesse momento de perda, nesse momento de luto. Mas que não tem perda, não tem luto, que não pode ser acarinhado e que não pode ser confortado com o infinito amor que vem de Ti, Pai. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje reunidos. Te agradeço pela oportunidade de podermos estarmos aqui compartilhando de conhecimento, compartilhando também da sua palavra, Pai. Te agradeço pela saúde de cada um dos nossos irmãos e te peço, Pai, para que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de nós. Peço para que o Senhor abençoe aqueles que ainda estão sofrendo por conta dessa doença, nossos irmãos Jorge, nossa irmã Neuza, que o Senhor mande seus anjos, Pai, e mande o seu poder de cura até eles, para que eles possam ser restaurados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que a sua vontade seja feita, mas que o seu poder de cura possa ser canalizado nesse momento, Pai, para a vida dos nossos irmãos e todos aqueles que estão sofrendo por causa desse vírus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Obrigado, pessoal, pela reunião maravilhosa. Amei. Espero aqueles que participaram hoje pela primeira vez que continuem voltando toda terça-feira, 8 horas da noite, tá bom? E semana que vem tem mais um conteúdinho legal. Vou falar mais um pouco sobre isso, tá? Sobre esse mesmo tema. E é isso aí. Tamo junto. Juntos somos mais fortes. Amém? Tamo junto, Manuel. Beijo, pessoal. Tchau, todo mundo. Fiquei feliz em te ver, Alex. Tchau, tchau.